Tá, se alguém tiver alguma dúvida, só dá um toque, tá? Essas são as nossas datas. Essas serão as nossas... Agora a gente começa a subir um pouco mais o sarrafo, né? O nosso... Oh, deixar a tela compartilhada, a gente vai precisar da tela compartilhada. O nosso glorioso quinto ano tá aí. Precisamos focar bastante na parte do tratamento, que é o que a gente vai precisar utilizar no ano que vem. Beleza? Alguém chegou a conversar com vocês sobre TCC? Por enquanto não, professor, só sabemos que teremos apenas no que vem. Só sabemos que teremos. É a vida. A vida é isso, Luana. Só sabemos que teremos. O quê? Lascou. Sabemos que teremos. Eu não sei se dá para usar o PIC como uma pesquisa, sei lá. Eu não sei, na verdade, a estrutura do TCC, como que pode ser, se pode ser revisão, ou se tem que ser um tipo de estudo, sabe? Ah, não sei. Sinceramente, não sei. Muitas dúvidas. Luana, não sabemos muitas coisas, cara. Não sabemos muitas coisas. Vocês serão avisados com bastante antecedência sobre os procedimentos. Então, vou deixar, vai ter uma época para explicar isso. Vou deixar chegar essa época. E aí depois a gente troca mais ideia. Mas mas tranquilo. Eu só perguntei porque eu não sabia se de fato alguém tinha conversado com vocês ou não, mas quando chegar a época, saberemos e conversaremos. Agora, especificamente, hoje, dia 28/7, frio do... Vocês estão assistindo a Olimpíada, gente? Eu tô acompanhando só por rede social mesmo. De vez em quando eu, né, tenho tempo, eu abro lá a televisão, ligo a televisão, abro a televisão, eu ligo a televisão, tá passando. Bom, hoje em dia você pode abrir um aplicativo, você pode abrir um celular. Hoje, talvez quando eu era graduando seria estranho falar abrir a televisão, mas hoje tá tranquilo, cara. Eu costumo de falar abrir o Note, né? Daí ficou eu abrir a televisão, tô doida. Abre lá no multicanais.com.br. Né? Pior. Não, então, quando dá, a gente assiste alguma coisinha também, muito tarde, cara. Mais de manhã, quando tá jogando um jogo de vôlei, um jogo de futebol, tudo. Mas puxar assunto, mas como vocês não estão acompanhando só pelas redes sociais... Bom, você está acompanhando pelas redes sociais, então antes de ver competição, essas coisas, vocês estão vendo o drama da Yasmin Brunet com o Medina, que a Yasmin queria ir pro Japão e acabou não indo. Ah, isso sim, com certeza. E ela reivindicando que foi roubado os pontos. E os brasileiros tudo comemorando. Pelo menos o bronze que a gente tá ganhando, a gente tá comemorando, né? E os Estados Unidos e Tóquio só colecionando os ouros. Mas tá em terceiro, hein? Verdade. É falta de investimento, né, no esporte no Brasil. Tem jeito. Nós não somos valorizados. Dentre várias coisas, sem dúvida. Estados Unidos eu nunca vi os Estados Unidos em terceiro em nada. Era sempre primeiro, segundo, na época da Olimpíada da China lá, mas ainda não tinha presença. Bom, vamos ver. Mas deu raiva no surf, deu raiva, cara. Dois pesos, duas medidas ali. Mas como eu não entendo nada, nem surfar eu sei, então me reserva o direito de... Mas eu dando opinião sobre regras que eu acabei de aprender e julgando as outras pessoas com base nisso, eu achei estranho, mas enfim. Mas vamos lá então, galera. Vamos retomar então o nosso conteúdo. O que eu falei esse semestre? Eu tava falando de escola de postura com vocês semestre. A gente terminou o semestre passado fazendo o gancho para essa nossa nova temporada. Porque no semestre passado, a gente só falou o que dá ou não para fazer, mas não falou como. Nós falamos em fisioterapia preventiva da escola de postura, falamos da história, o que é,
como ela o que ela preconiza, como foi formada, o que ela utiliza para tratamento, quais são os objetivos. E aí depois, se eu não estou enganado, nós abrimos alguns papers para verificar a real efetividade da escola de postura. E aí, abrindo mais especificamente essas revisões sistemáticas, nós vimos que não é prático e também não tem a efetividade que nós queremos em relação à fisioterapia clássica, em relação ao que nós aprendemos na graduação de cinesioterapia, do tratamento principal de ortopedia, né? Pelo que nós vimos nas evidências, a escola de fisioterapia ela não vai agregar nada muito além daquilo que a gente já tem em mãos. Em alguns casos até ela não teve a efetividade esperada. Só que nós vimos que é um método de trabalho largamente utilizado mundo afora, como muitas coisas na área da saúde, e inclusive no sistema público de saúde, nas unidades básicas de saúde e tudo mais. Os poucos trabalhos que nós ainda temos, e eu falo isso porque se vocês abrirem as bases de dados e pesquisarem como é uma questão local, regional e recente, vocês vão encontrar muitos trabalhos a partir de 2005, 2006 para cá. Vai, dessa faixa. A maioria está no começo da década passada, em diante. Mas trabalhos relativos à fisioterapia na atenção básica e atendendo às mais diversas patologias são recentes. A gente vai encontrar muito trabalho falando da função, da importância e da aplicabilidade da fisioterapia no SUS, mas, por exemplo, observando e testando tratamentos, testando algumas intervenções ainda não são tantos. Bom, enfim, é muito utilizada a escola de postura, só que nós vimos que ela não traz o efeito, não traz a eficácia que nós esperamos, né? Então, em relação ao que a gente já aprende, já sabe da graduação, não tem por que eu adotar a escola de postura. Só que assim, tá, se eu não vou fazer a escola de postura, o que eu vou fazer então? Tem que ter alguma solução. A gente tem que ter alguma coisa para fazer. Se fosse uma patologia que você precisa especificamente do tratamento médico, né, uma cirurgia, qualquer coisa do tipo, beleza, não tem o que a fisioterapia fazer, mas se é alguma coisa que a fisioterapia pode de alguma forma intervir, o que nós temos para fazer? E aí eu fui procurar tratamento para dor lombar no Pedro, e como eu falei anteriormente para vocês, dor lombar ainda é uma questão delicadíssima, porque tanto para você definir os fatores principais que vão gerar a dor lombar aguda, que depois pode evoluir para subaguda, ou a dor lombar já crônica, já bem instalada, a galera ainda está batendo um pouco de cabeça para discutir e para achar quais fatores levam a essa dor lombar, e aí, consequentemente, bate cabeça para prevenção e para tratamento, tá? Hoje nós já estamos bem mais direcionados com relação ao tratamento em relação a alguns anos anteriores, né? Porque a gente já tem uma literatura bem mais avançada, tem bastante coisa nova. Mas ainda assim, dor lombar é um tema difícil, né? A gente ainda não consegue hoje bater o martelo, com toda certeza, sobre um tratamento ou uma conduta matadora. Uma conduta que, ó, isso aqui não tem dúvida.
E aí eu fui dar uma olhada, né, no material. Eu ainda encontrei alguns trabalhos para dor aguda e crônica, dor lombar aguda e crônica, utilizando exercício de controle motor, que seria um exercício específico para dor lombar. E os efeitos, eles são, em relação aos exercícios tradicionais, específicos de fortalecimento da coluna lombar, como nós vimos nas aulas anteriores, eles trazem efeitos a curto prazo até interessantes, mas a médio e longo prazo, esses efeitos não são tão relevantes, né? São efeitos parecidos com os exercícios comuns, exercícios tradicionais. E aí, exercício também é uma questão que nós sabemos que já é largamente utilizada na fisioterapia há muito tempo, mas tem que tomar cuidado porque são poucos os trabalhos confiáveis de qualidade para falar, ó, esse exercício foi realmente superior ao placebo ou realmente superior ao não tratamento. Em determinados casos, acaba tendo a mesma eficácia do grupo controle. Então a gente fica um pouco naquela, o que tem para hoje é exercício, mas pô, que exercício é melhor? Então E aí entramos nessa revisão do Kemper, falando sobre tratamento multidisciplinar para dor lombar, tá? E aí, nessa revisão, nós vimos que o tratamento multidisciplinar para dor lombar, deixa eu ver se eu acho aqui a página, porque eu lembro que eu marquei a parte a descrição do tratamento. Aqui, ó. Eu marquei, eu lembrava que eu tinha marcado. Gente, depois eu vou colocar tudo isso bonitinho no slide aqui, tá? Quer dizer, eu já comecei a colocar algumas coisas aqui para ficar mais fácil para direcionar, tanto aqui quanto nas aulas de reumato. Eu vou tentar deixar tudo que a gente retira de evidência da aula, eu vou tentar deixar um pouco mais direcionado nos slides. E aí, com relação a trabalho multidisciplinar, eles abrangem várias áreas, dentre elas fisioterapeuta, além do médico, fisioterapeuta, psicólogo, physician, que, como eu falei para vocês, em outros países, Europa, América do Norte, pode ser um profissional que ele teria uma função parecida com a do educador físico. Ainda não é o educador físico, é que assim, em alguns países eu tenho determinadas especialidades na área da saúde que não estão ligadas a uma área específica. Por exemplo, eu tenho uma especialidade chamada paramédico. Os paramédicos lá, eles exercem a mesma função da galera do SAMU aqui no Brasil. Eles chegam e prestam o primeiro atendimento. Eles não são enfermeiros e não são médicos. Eles recebem uma formação específica de paramédico para chegar e prestar o primeiro atendimento para a pessoa da casa dela ou do local que ela está até a chegada no hospital. Então, se eles chegam e precisam fazer alguma manobra de massagem cardíaca, respiração, qualquer procedimento eles fazem. Se precisar aplicar alguma substância para controlar uma alergia ou uma reação que pode colocar a pessoa com risco de vida, eles fazem. E controlam a situação até a pessoa chegar no hospital. Aí quando chega no hospital, dá na mão do médico, tá? Esses physicians são profissionais da saúde que trabalham com reabilitação, só que essa reabilitação ela é um meio termo entre a fisioterapia clínica, e lá a fisioterapia especificamente aplicada em hospitais e clínicas de fisioterapia, e educação física. Né? Quando o paciente tem uma fratura, uma lesão,
O fisioterapeuta reabilita a função daquele membro fraturado ou lesionado, né, faz o membro voltar a funcionar normalmente, e o educador físico recondiciona aquela pessoa para a atividade que ela realizava, para o esporte que ela pratica. É um trabalho complementar. Esse physician, ele transita entre os dois. Tá? Ele pode atuar depois do tratamento fisioterapêutico na reabilitação física, um trabalho complementar à reabilitação física da pessoa. Daqui a pouco eu vou falar de um trabalho que eu peguei para a gente ter uma noção do trabalho multidisciplinar, e aí eu vou destacar a função do physician nesse trabalho. Mas, voltando aqui. Então, esse autor ele faz a definição de tratamento multidisciplinar envolvendo pelo menos o fisioterapeuta, o psicólogo, o assistente social, terapeuta ocupacional e terapeutas voltados especificamente para exercício ou os physicians, no caso. Tá? Então, aqui no Brasil, nós teríamos o psicólogo, o fisioterapeuta, o TO, o assistente social e o educador físico, ou dependendo, o fisiatra, né? Que é a especialidade médica muito parecida com o que faz o fisioterapeuta. É estranho, né, cara? Assim, não querendo falar mal das pessoas, mas, pô, o cara estuda 6 anos na medicina, depois se especializa para fazer o nosso trampo. Mas, enfim. Então, esse seria o trabalho multidisciplinar. Só conferir se eu coloquei aula para gravar, que eu sou campeão de não... Tá gravando. Então, essa seria a abordagem multidisciplinar para tratamento de pessoas com dor lombar. Beleza. E aí esses caras observaram que quando eu utilizo tratamento multidisciplinar para dor lombar, eu tenho melhor eficácia. Eles acompanharam nesse trabalho os pacientes em curto e médio prazo, a curto e médio prazo. Então, curto, médio e longo prazo. Então, seria de 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 1 ano. No caso, fazendo o follow-up, que é aquele acompanhamento que eu faço do meu paciente depois que eu dou alta para ele, para observar se os efeitos da minha terapia continuam no paciente. E aí eles observaram com diversas variáveis, com dor, com função, que o tratamento multidisciplinar apresentou-se mais eficaz em relação ao tratamento convencional. Esse tratamento convencional ele pode ser só tratamento medicamentoso, ou o tratamento medicamentoso e os advices, que seriam as dicas, os conselhos que os médicos dão para evitar a dor lombar. Eles viram que essa abordagem multidisciplinar ela traz melhores efeitos para a dor, para a função, para retorno da atividade, qualidade de vida, a curto, médio e longo prazo. Tá? Então, das evidências que nós temos hoje, o tratamento multidisciplinar ele traz um resultado mais satisfatório do que o tratamento usual, o tratamento médico, ou só em relação ao exercício específico de fortalecimento. Que eu lembro que tinham alguns scores aqui, aqui, physical treatment, que poderia ser tanto a fisioterapia comum quanto exercício físico específico. Então esses caras viram que um tratamento multidisciplinar, o paciente passando pelo fisioterapeuta, passando pelo TO, passando pelo educador físico, pelo assistente social, pelo psicólogo, que seja, mas passando por mais profissionais da saúde é muito mais efetivo do que passar por um único profissional da saúde, fazer um único tipo de tratamento específico. Tá? Então, o paciente que tem dor lombar, ele vai precisar passar no médico, vai precisar ter uma rotina medicamentosa se necessário, vai precisar passar pelo fisioterapeuta, vai precisar passar pelo psicólogo, porque
a dor lombar, não sei se vocês já tiveram contendo em ortopedia, mas ela tem efeitos funcionais muito graves e, consequentemente, efeito psicológico, porque você fica com dor o tempo todo e nada como a dor para zoar a nossa mente, a nossa cabeça. Então, precisa passar por assistente social também, né? Caso a pessoa tenha algum problema ali no ambiente, na casa dela, que intensifica a questão do dor lombar, e assim sucessivamente. Então, eu resolvi olhar pensando que nós vamos realizar um trabalho numa unidade de saúde, pensando que eu não tenho aqui um número, eu não tenho dado, e eu não vou falar meu número dado para falar errado, mas pensando que há uma boa parcela da população acometida por dor lombar, alguma parte dor lombar aguda ou subaguda, né, momentânea, mas uma parte considerável dor lombar crônica. E pensando que no sistema público de saúde nós prezamos por atividades, quando possível, atividades em grupo, né, que demonstrem a mesma efetividade que a atividade isolada no box e que, acima de tudo, possa otimizar o meu tratamento, o meu atendimento. Então, eu resolvi olhar para essa questão multidisciplinar. Aí vocês vão falar para mim, professor, mas e se no posto de saúde não tiver psicólogo, se não tiver educador físico, se não tiver, sei lá, assistente social? Não sei. É muito interessante que tenha. Se não tiver, nós vamos fazer a nossa parte do trabalho, tá? Mas nós vamos direcionar o trabalho nesse aspecto, porque são as melhores evidências que nós temos para tratamento de dor lombar. E levando em consideração que no sistema público de saúde nós não teremos todos os recursos que nós teríamos na clínica, claro, se tratando da FEMA, nós teremos bem mais recursos do que depois que vocês se formarem, quem for trabalhar no setor público vai ter, seja no hospital ou seja numa unidade básica de saúde, né? Pensando em todos esses aspectos, eu tentei olhar nessa direção. Tá? E aí, eu selecionei, para a gente conversar hoje, eu selecionei 3 trabalhos que estavam bem classificados com o menor risco possível de viés. Um deles eu não consegui achar o PDF, que pode acontecer, né? Eu não consegui achar o PDF desse aqui, ele está bem avaliado nessa revisão nossa aqui do Camper. Mas eu olhei esse trabalho do Tavafian e olhei esse do Cool. Cool de fresco, de tranquilo, não o pejorativo. Apesar que aqui é um nome próprio, né? É que é engraçado, né? Falar Cool et al. 2007, mas ossos do ofício. Vamos lá. Esse trabalho, todos os trabalhos falam de tratamento multidisciplinar, tá? Só que nesse tratamento multidisciplinar, eles fizeram um acompanhamento dos pacientes a médio e longo prazo. Ó, esse cara aqui fez o tratamento e acompanhou os pacientes por 1 ano, o que é extremamente difícil, porque a maioria dos pacientes dropam do estudo violentamente. Esse cara aqui acho que acompanhou 6 meses. E esse cara aqui que eu não consegui pegar o PDF dele. Ele acompanhou por aí também. 6 meses a 1 ano. E aí, assim, vamos discutir o que esse pessoal fez, tá? E vamos discutir a aplicabilidade disso. Vamos lá, outcome, healthcare utilization. Aqui, ó, treatment, achei. Treatment. Ó, aqui no tratamento,
Mais uma vez, galera, vamos conversar em inglês, com o trabalho em inglês na aula, e aí no slide eu vou colocar depois em português resumido lá, para a gente poder facilitar a nossa vida. Esses trabalhos estão disponíveis, tá? Se um dia vocês forem utilizar tratamento lombar, os trabalhos estão lá. Vamos lá. Tratamento. O tratamento multidisciplinar desse primeiro autor do CUL 2007, ele utilizou um reumatologista, physical and occupational, um fisioterapeuta e um TO, treinado em ergonomia, um educador físico, uma assistente social e nutricionista. O trabalho foi feito 4 horas por dia. E aqui ele segmenta, a cada hora ele coloca um profissional para explicar sobre a condição do paciente e dar o tratamento, o direcionamento dentro da área dele, tá? Então aqui é o seguinte, uma característica que a gente observa muito bem lá fora, e a gente vai discutir a aplicabilidade daqui a pouco aqui. Lá o que eles fazem? Eles pegam o paciente, visando otimizar o tratamento e gastar menos recurso possível para poder sobrar recurso para aplicar em mais tratamentos ou em outras áreas. Você só atende o paciente na clínica, no que é imprescindível ele estar na clínica. O que dá para ele fazer em casa, ele vai fazer em casa. Tá? Então, o que essa galera fez? Eles pegaram um reumatologista para falar sobre dor lombar, para explicar como funciona a coluna, para explicar quais movimentos a coluna faz, aquilo que a gente aprende em cinesiologia, anatomia, fisiologia humana, para depois ele explicar como que a dor lombar se desenvolve. Tá? Então o reumatologista ensina as pessoas parte a parte. Essa é a coluna lombar, ela tem esses ossos, tem esses ligamentos, tem esses discos vertebrais, esse nervo, faz essa função, faz esse movimento para cá, assim, tá. Dor lombar acontece como? Acontece quando eu fico nessa posição, acontece quando eu faço esse esforço, acontece... Ele vai elencando todos os fatores que levam à dor lombar. Então a pessoa aprende como funciona o corpo dela e como que o problema se instaura. O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles avaliam o paciente, fazem uma avaliação de força, de função, movimento, qualidade de vida, avaliam o paciente e dentro do necessário, eles aplicam tratamento utilizando alongamento e exercícios de fortalecimento. E passam para esses pacientes fazerem em casa também exercícios de alongamento e exercícios de fortalecimento. A psicóloga e a assistente social, elas atuam na parte psicológica, obviamente, e social do paciente. O paciente tem dor lombar, então elas vão conversar com o paciente no sentido de fazer o paciente entender e aceitar melhor a condição dele, porque como nós vimos tanto em fundamento em reumatologia quanto esse ano em fisioterapia em reumatologia, o paciente que tem problema ortopédico / reumatológico, problema funcional como um todo, mas quando ele tem problemas que restringem a função dele, ele vai aos poucos, entre aspas, ele vai desanimando de fazer as atividades que ele fazia antes. Então ele passa para evitar a dor e para evitar piorar o quadro, ele deixa de fazer algumas atividades, prejudica o trabalho dele, prejudica as atividades de vida diária, prejudica lazer, prejudica tudo. E isso vai ter efeito psicológico, porque ele vai
se envolvendo cada vez mais numa condição de incapacidade que a própria doença coloca. Então, o terapeuta ocupacional e o psicólogo vão atuar no sentido de fazer o trabalho, o amparo psicológico na pessoa, para a pessoa aceitar a sua nova condição e tentar estimular essa pessoa a seguir em frente, a fazer o tratamento, a não mergulhar numa bad de não consigo mais fazer coisa tal, minha vida está acabando, vou abandonar tudo, vou parar, entendeu? Eles tentam reanimar, trazer esse paciente para uma nova condição psicológica. O assistente social, se tiver algum problema que, além da condição física que esteja interferindo na saúde do paciente, ele também vai atuar nessa condição. E aí depois eu terei o educador físico, e aí lá eles falam, pode ser educador físico, ou pode ser o physician, que é o profissional que trabalha com atividade física, que é o cara que vai fazer o acompanhamento dessas pessoas a médio e longo prazo. Porque, como eu falei para vocês, essas pessoas vão fazer algumas sessões na clínica para aprender, entender sobre a situação, entender e aprender o que elas precisam fazer e os cuidados que elas têm que tomar no dia a dia e aplicar isso em casa. Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional também, eles vão passar recomendações em casa para a pessoa, além dos exercícios, para a pessoa adaptar algumas coisas no dia a dia dela para esforçar o menos possível a coluna. Desde cuidado com a postura, até se precisar fazer alguma adaptação no trabalho, se precisar fazer alguma adaptação no ambiente da pessoa, vão fazer isso. Tá, a gente conversou no primeiro semestre com relação a Ler-Dort e a efetividade da ergonomia e de alguns tratamentos propostos naquela ocasião. E nós vimos que, para o que nós temos de evidência hoje, com relação a trabalho, é muito mais efetivo você tratar o paciente do que efetivamente você propor algumas medidas de prevenção que não vão trazer o efeito que você quer. Isso que a gente está vendo aqui não bate de encontro àquela outra informação. Aqui nós estamos falando de um tratamento especificamente lombar, para coluna lombar. A doença já está instaurada e a dor lombar ela não envolve só o ambiente de trabalho, ela envolve todo o dia a dia da pessoa. Então, e aqui a parte ergonômica ela está inserida num protocolo, ela está inserida num conjunto de atividades, que é diferente de eu pegar e aplicar ela sozinha, tá? Então, o fisioterapeuta aqui também e o terapeuta ocupacional eles estão incumbidos de também trabalhar na adaptabilidade do ambiente da pessoa para evitar que o problema da dor lombar dela possa se agravar, tá? E aí o educador físico ou physician é o cara que vai acompanhar essa pessoa ao longo do tempo, tá? Então é o cara que vai ser responsável por entrar em contato com a pessoa, por motivar a pessoa a continuar com o tratamento e por acompanhar essa pessoa se ela está fazendo ou não o tratamento necessário, tá? Porque esses pacientes eles vão periodicamente nas clínicas, nos centros de reabilitação para ser avaliado e para ver se eles tiveram melhora ou não no quadro deles. Então, nesse primeiro trabalho, é assim que funciona o tratamento multidisciplinar, tá? Eu pego primeiro um profissional para explicar a condição da pessoa, explicar a parte de anatomia, movimento da coluna, como funciona, depois explicar o que é a doença, como ela se desenvolve, como ela se instaura, o que eu posso fazer para prevenir. Depois, fisioterapeuta e TO. A avaliação da condição da pessoa, tratamento fisioterapêutico para reduzir o problema funcional daquela pessoa, associado a adaptações, dicas, conselhos, a
atuação direta para readaptar e repensar o ambiente e o dia a dia da pessoa, desde postura ao ambiente de casa, ambiente de trabalho, para evitar que essa pessoa tenha o máximo, volte a ter dor na coluna lombar, tá? Depois eu tenho psicólogos e assistentes sociais para cuidar da parte psicológica da pessoa que tem dor lombar. Né, essas pessoas desenvolvem depressão, desenvolvem todos aqueles problemas que nós vimos nas doenças reumatológicas, e com certeza tem pacientes com doenças neurológicas, doenças ortopédicas, de um modo geral, principalmente doenças que têm um caráter mais crônico. E eu vou ter um outro profissional, seja um educador físico, seja um fisiatra, ou seja um fisioterapeuta mesmo, que vai cuidar do acompanhamento dessas pessoas, porque elas vão fazer sessões pontuais para aprender e para serem acompanhadas na clínica. Depois elas voltam periodicamente para avaliações, para saber qual que é a progressão ou não do tratamento. Mas o tratamento elas vão fazer no dia a dia, e eu preciso de gente entrando em contato para dar instrução, para motivar, para acompanhar elas no dia a dia. Não, óbvio, não ligar e falar todo dia com a pessoa, mas entrar em contato com a pessoa todo dia. E eu estou falando ligar especificamente porque esses trabalhos são de 2014, 2015, 2013, e lá fora, diferente daqui, é muito comum você fazer ligação, mandar SMS, né? Aqui a gente utiliza mais mensagem de áudio, ligação pelo Zap, videochamada, porque aqui a gente utiliza mais a internet, porque os planos aqui são mais caros e mais ruins do que lá fora. Bom, esse é o tratamento multidisciplinar desse primeiro trabalho. O segundo trabalho, ele segue uma linha parecida de tratamento multidisciplinar. Ó. Cadê aqui, ó? Aí, eu tô baixando o pirata na cara dura, tô nem aí. Então a parte que ele fala da aula passo a passo. Cadê? Aqui, ó, Study Intervention. Aqui, achei, gente. Ó, aqui nesse protocolo do Tavafian 2011, ele é mais detalhista, ele é mais específico com o passo a passo, tá? O outro, ele explica o que ele fez, ele te dá a referência, aí você procura, se tiver exercício, procura lá na referência que exercício foi feito. Aqui o Tavafian, ele é mais específico, então vai facilitar um pouco a nossa vida. O que eles faziam? Os pacientes, o tratamento era em grupo também, tá? Aqui, no outro também era em grupo, tá? Fazer essa colocação que eu esqueci de apontar. No outro tratamento era em grupo. Eu acho que no outro tratamento durou... Aquelas aulas foram 4 dias de aula, depois eles acompanharam o paciente por mais 6 meses ou 1 ano, uma coisa assim. Aqui, eu tive 5 aulas, ou 5 sessões, de 2 horas cada sessão, e aí depois eles deram as recomendações de casa para os pacientes e acompanharam esses pacientes por mais 6 meses. Por mais 6 meses. Então vamos lá. A primeira aula, ou a primeira sessão, era uma sessão de 2 horas, todas as sessões tiveram 2 horas. A primeira foi com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta aqui explicou a anatomia e a fisiologia da coluna, fatores que podem controlar o processo de desenvolvimento de dor lombar, ou pelo menos atenuar o desenvolvimento dessa dor lombar, e fatores que podem, e técnicas ou adaptações que podem prevenir a dor lombar. Falar prevenir, parecendo o Renan Calheiros. Que podem prevenir a dor lombar, tá? O paciente, nessa intervenção, ele tinha que conhecer a posição errada, a posição correta da coluna, sentado, de pé, andando, agachado levantando, ou levantando agachado, enfim. A posição correta da coluna, e ele era ensinado a corrigir essa postura
para evitar a dor lombar, tá? Então, na primeira abordagem, você ensina para o paciente o que é a coluna dele, como a coluna dele funciona, fatores que podem levar ao desenvolvimento da dor na coluna e fala, ó, a coluna tem que funcionar, o jeito correto é nessa postura, desse jeito. E aí o paciente aprende e aplica. A segunda sessão foi feita também com o mesmo fisioterapeuta, só que aí o fisioterapeuta avaliou esses pacientes, avaliou a parte funcional, física, quantidade de dor, qualidade de vida, enfim. Todas as avaliações clínicas e questionários relativos à dor lombar, ele aplicou. E aí, junto a isso também, ele já foi passando as recomendações de postura para correção da postura, para corrigir os problemas lombares que esse paciente possa vir a desenvolver e vir a desenvolver a dor lombar. E também passou instruções de exercícios específicos para dor lombar. Tá? Então, o fisioterapeuta ele fez um trabalho, entre aspas, de ergonomia para falar sobre postura e de adaptações no dia a dia para o paciente evitar problema com dor lombar, e passou exercícios específicos para dor lombar, para reduzir dor lombar. Muito provavelmente, exercícios envolvendo alongamento e fortalecimento comum. A terceira sessão foi com o reumatologista, pegando o gancho da primeira sessão que o fisioterapeuta ensinou a anatomia, a fisiologia da coluna lombar, fatores que podem levar ao desenvolvimento da dor. Aqui o reumatologista falou só da patologia dor lombar. Como que ela se desenvolve, características, fator de risco, como que é diagnosticada e quais são os tratamentos médicos para dor lombar. A quarta sessão foi feita por um psicólogo. O psicólogo fez as abordagens na área de psicologia para o paciente reduzir os acometimentos psicológicos dele, evitar que outras doenças da mente possam influenciar negativamente no dia a dia e no tratamento dele. E a última sessão foi feita por um educador físico, focado em tratamento cognitivo-comportamental para dor lombar. Aí, esse educador físico, ele ensinou exercícios, ele pegou o gancho de postura do fisioterapeuta e também ensinou outros exercícios no dia a dia para a pessoa trabalhar fortalecimento de coluna lombar, trabalhar fortalecimento de outras regiões que possam favorecer a postura da coluna lombar, postura, movimentos que ela pode evitar, adaptações que ela pode fazer no dia a dia, que foi um trabalho parecido com o que o fisioterapeuta fez na sessão 2 e na sessão 3. Tá? Além disso, esse profissional, esse educador físico, ele era responsável por entrar em contato periodicamente com os pacientes. Ele passou atividades e exercícios para o paciente fazer em casa, e ele que entrava em contato para saber se o paciente estava fazendo e também para motivar o paciente a continuar fazendo, a continuar no tratamento. Tá? Esses pacientes, eles periodicamente voltavam na clínica para fazer a avaliação da quantidade de dor, a mesma avaliação que o fisioterapeuta fez anteriormente, para refazer essa avaliação periodicamente, dor, função, qualidade de vida, para saber se o paciente tem evolução no quadro dele ou não. Tá? Então aqui teve um reumatologista, um fisioterapeuta, uma psicóloga e um educador físico. Tratamento multiprofissional, multimodal. Que inclusive era esse isso que eu estava colocando aqui no slide de vocês, que eu estou colocando, né, ainda.
E aí, galera, hoje, começando o nosso tema, começando o nosso assunto, eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero conversar justamente isso com vocês, porque é uma decisão que nós vamos precisar tomar no nosso dia a dia para poder entender melhor e para poder saber se isso vai ser aplicável ou não. Então nós percebemos que eu tenho mais de uma área envolvida no tratamento fisioterapêutico, no tratamento de dor lombar, mas eu tenho principalmente tratamento fisioterapêutico, tratamento do psicólogo, um profissional médico para falar sobre a condição do paciente, e um educador físico, um fisiatra, enfim, um profissional da área para acompanhar o paciente no dia a dia. Mas o tratamento consiste em explicar a condição do paciente, avaliar o paciente, e aí avaliar a condição atual da dor lombar dele. Houve exercícios de alongamento, fortalecimento, envolve adaptações posturais. Adaptações posturais não, vamos colocar correções. Correções posturais, intervenções oh meu Deus, acabei de falar o nome, ergonômicas, intervenções ergonômicas, recomendações para o lar, e aí tem exercícios, cuidados, adaptações. E aí depois nós temos o tratamento psicológico. Nós vimos nos dois trabalhos cuidado médico, e o follow-up, acompanhamento extra clínico. Eu não sei se tem traço, se eu divido as palavras aqui com traço ou não, na nova regra da língua portuguesa, depois eu corrijo isso aqui. Ó, acho que não tem não, se o Google tá corrigindo, o Google não, se o Office tá corrigindo, já que o Office às vezes corrige umas coisas, ó, não sabe também. Deixa com traço aqui, depois eu vejo. Bom, então nisso consistia o tratamento. Aqui eu não vou entrar especificamente o tipo de exercício, série, tudo. Vamos primeiro observar o tratamento, observar a aplicabilidade. É esse exercício que nós vamos fazer na aula de hoje, tá? Claro, tratamento psicológico, cuidado médico, nós não podemos fazer, não é da nossa alçada. A gente não tem formação para isso. A nossa formação abrange explicar e direcionar o paciente para o que é a coluna dele, como funciona e como se desenvolve a doença dele, avaliar esse paciente, indicar o tratamento físico para esse paciente, quando aplicável, quando o paciente tem uma dor lombar não específica, uma dor lombar idiopática, quando não é uma dor lombar ligada a uma outra patologia médica. Então eu tenho exercício de alongamento, fortalecimento, correções posturais, intervenção ergonômica, e também eu tenho as recomendações que eu vou fazer para esse paciente no lar, os cuidados que vai precisar tomar,
as adaptações que ele vai precisar realizar no dia a dia dele, correções posturais, enfim. Tratamento psicológico vai depender da unidade, cuidado médico também, se tem especialista de ortopedia ou não. Eu preciso fazer um follow-up com esse paciente, um acompanhamento extraclínico, para poder avaliar periodicamente se esse paciente ele possui alguma evolução ou não, tá? E aí aqui eu vou ressaltar, o paciente ao longo de um ano, vamos pegar um ano, ele vai fazer 5 sessões na unidade de saúde, e o resto casa, tá? E aí aqui e a primeira pergunta que eu faço para a sala. Pensando hoje no Sistema Único de Saúde, pensando no SUS, pensando no que nós temos de situação, é aplicável esse tipo de tratamento? A gente consegue fazer esse tratamento? Eu acredito que sim, porque acho que pelo fácil acesso também, né? A fácil aplicabilidade. Eu acredito que daria para aplicar. Tá. A próxima pergunta que eu faço, Luana, é o seguinte. É uma pergunta bem aberta. Nós temos... nós temos não. Acho que fica muito específico. Fica mais difícil de responder. Hoje, seria mais efetivo começar esse trabalho seguindo o protocolo do jeito que ele está, fazendo um trabalho, fazendo as 5 sessões com os pacientes na unidade de saúde, depois mandando os pacientes para casa, ou você iria optar por fazer esse exercício presencial com os pacientes na unidade de saúde? A primeira parte, no protocolo, você tem 5 sessões, uma sessão você ensina como é a doença, a outra você avalia, a outra o reumatologista fala, a outra a psicóloga trata, e aí na última você passa o que ele tem que fazer em casa e depois você faz um acompanhamento constante desses pacientes, que é o que é feito lá fora. Se fosse para você fazer isso na unidade de saúde do seu bairro, você ia fazer desse mesmo jeito ou você ia preferir fazer fazer o exercício com os pacientes algumas vezes por semana, que seja, na sua unidade de saúde? Você ia deixar os pacientes em casa, confiando que eles poderiam fazer isso e acompanhando, ou você ia preferir os pacientes fazendo exercício com você na unidade de saúde? Eu preferiria que ele fizesse presencial ali com meu acompanhamento, para que garantisse também, digamos, a forma certa de fazer, para ver se ele está realizando o tratamento da forma certa, porque tem esse risco também, né, da gente ensinar o paciente tudo, fazer esse acompanhamento e mesmo assim em casa ele realizar de uma forma ou errada, né, ou um posicionamento errado mesmo, né, ou às vezes ele, digamos, esquecendo de fazer ou deixando como último plano, porque né, todo mundo tem várias outras coisas para fazer. E acho que mesmo pela essa confiança do presencial. Não sei. E aí eu passo essa questão para você pensando numa situação tanto aguda quanto crônica, né? Porque a ideia é darmos a independência para os nossos pacientes, mas nós teremos pacientes com dor crônica. Bom, Luana,
Acho que é um bom ponto. É um bom ponto. Olha, o que eu tenho observado de trabalhos do tipo é os pacientes com dor aguda e dor subaguda, quer dizer, todos os pacientes eles aplicam o tratamento por um período de tempo na, na clínica, depois o paciente vai para casa. Paciente com dor aguda e subaguda, eu acho que a pergunta, eu não sei se a pergunta termina por aí. Porque assim, paciente com dor aguda e subaguda, a dor dele tem um prazo, tem um tempo. E eu preciso ter estabelecido quanto tempo vai durar o tratamento desse paciente, quanto tempo vai durar essa intervenção. Paciente com dor crônica, e aí nós estamos falando com paciente com dores acima de 6 meses, né, de 6 meses a um ano, eu penso que não seria uma má ideia. Né? Acho que não seria uma má ideia. Pelo menos pensando na rotatividade de pacientes também, pelo menos os primeiros 6 meses. Acho que não seria uma má ideia fazer um acompanhamento mais próximo, porque de fato, é uma coisa que você falou, na hora que você olha a aplicabilidade, se o paciente precisa ir até a clínica fazer o tratamento, é uma coisa. E você consegue também estar mais junto com relação ao acompanhamento em casa. Se deixa para fazer em casa, é outra. Alguns terão disciplina, outros nem tanto. Isso pode acabar comprometendo o resultado do seu, do seu tratamento. Agora, falando só de dor lombar crônica, até pela instalação do tratamento, instalação do trabalho, e claro, pensando que vai ser um trabalho voltado para a comunidade, esse trabalho vai acabar virando um programa de tratamento, legal. Mas a ressalva que eu faço é nesse aspecto. Aqui eu coloco o exemplo para dor lombar crônica. Agora, dor lombar aguda e subaguda, a gente precisaria tomar um pouco mais de cuidado. Tomar um pouco mais de cuidado no sentido de eu posso até fazer um acompanhamento semanal com esse meu paciente, mas ele precisa ter evolução e o tratamento dele precisa ter começo, meio e fim, porque o nosso objetivo principal é sempre dar independência ao paciente, independência ao máximo possível. Né? No caso, se esse trabalho se torna um trabalho de manutenção em algum momento, tá, beleza. Mas o ideal é que o paciente tenha independência. Então eu só tomaria esse cuidado. Tá? Mesmo paciente com dor crônica, se em algum momento o paciente tiver uma alta a ponto dele conseguir, se ele tiver uma melhora, perdão, a ponto dele conseguir em casa ter cuidados e conseguir manter os ganhos que nós tivemos na fisioterapia, esse paciente pode ter alta. Paciente com dor aguda e subaguda, ele vai obrigatoriamente ter que ter alta, mas se tratando de uma dor que vai ser ocasional, a gente precisa olhar com mais cuidado. Mas o ponto que você levantou é interessante, pensando em dor crônica. Eu também, principalmente se tratando de setor público, você não sabe, mas o público nem sempre vai ser um público que vai ter todas as condições de fazer em casa, tudo bonitinho, certinho. Também faria acompanhamento na clínica. Mas a gente sempre olha para esse ponto, tá? Eu tô falando isso porque boa parte dos tratamentos que nós fazemos fisioterapêutico, principalmente com dor lombar, ele tende a ganhar um caráter de trabalho de manutenção. E não, o paciente tem que ter alta em algum momento. A gente tem que mandar ele para casa. Tá? Então, eu só observaria nesse aspecto, nessa parte.
Um ponto que eu chamo a atenção aqui, se vocês forem olhar com calma, algumas condutas se assemelham à escola de postura que a gente tá, que é o tema desse tópico, né? Qual é a diferença que vocês observam dessa abordagem que nós demos desses dois trabalhos multidisciplinares para a escola de postura? Tem relação às correções posturais e as intervenções ergonômicas, professor? No que é diferente? No caso, eu achei parecido. Não achei muita coisa diferente. Acho que só a dinâmica mesmo ali do tratamento, né? Você falou do trabalho de correção postural grupal, né? Sim. Grupo. Então, o que eu chamo a atenção... né? De correção, falei errado. Não. Vamos lá. Aqui o legal é justamente a gente desenvolver a ideia. O que eu chamo a atenção de vocês aqui é que, independente do tipo de exercício que eu faço, o exercício isolado por si só, ele tende a ter a mesma eficácia. Um exercício específico e um exercício clássico, um exercício comum para alongar ou para fortalecer, tá? Ele tende a ter uma eficácia similar. O que eu chamo a atenção de vocês aqui é que as evidências começam a apresentar resultados significativamente melhores no tratamento da dor lombar, sai um pouco daquela subjetividade da eficácia parecida, parece ou não com o grupo controle, quando eu abordo e quando eu envolvo outras áreas, né? Então, de um modo geral, aqui nessa aula, nós vimos que a utilização do psicólogo nos dois trabalhos contribui para a eficácia do tratamento. Nós observamos que a atuação conjunta com o médico contribui para a eficácia do tratamento, né? E aí pode ser no sentido de orientar ou no sentido de manter o tratamento médico, que é diferente do nosso, né? E aí tato para um não se chocar com o outro. Nós observamos que em ambos os trabalhos falou-se do TO, falou-se do educador físico, né? E acima de tudo, nos foram apresentados os resultados a longo prazo, tá? Porque uma coisa que me preocupa é assim, toda vez que eu olho para um sujeito no tratamento fisioterapêutico, é muito bom e a gente espera que o nosso trabalho tenha a eficácia desejada, tenha eu consiga ter o resultado, a cura, a melhora que eu estou esperando. Só que, acima de tudo, como eu falei para vocês no começo do ano, no começo da nossa disciplina, o nosso foco aqui tem que ser a independência. O paciente não pode depender da fisioterapia para sempre. Haverão situações crônicas em que eu vou precisar sair do tratamento fisioterapêutico e fazer um trabalho de manutenção, que é diferente, tá? Mas enquanto o tratamento fisioterapêutico, o paciente não pode depender de mim para sempre. E aqui eu ainda estou falando de tratamento fisioterapêutico, tá? Então, eu preciso que esse paciente, eu preciso saber como esse sujeito vai estar daqui 6 meses, daqui 1 ano. E o que vai ficar com esse sujeito de melhora daqui 6 meses, daqui 1 ano, tá? Então, a nossa proposta aqui, além da abordagem multidisciplinar, o tratamento ele é muito voltado para a independência do paciente. Para o paciente aprender a se cuidar,
a tomar cuidados e a manter esses cuidados para manter os ganhos terapêuticos dele depois que ele tiver alta. Porque se eu fizer 10, 15 sessões em qualquer outra situação com o meu paciente vai, faz alguma coisa e perde a minha evolução, joga a minha sessão no lixo. O paciente está lá com luxação no ombro, teve uma outra bursite, mas o caramba no ombro. Faço 10 sessões de fisioterapia. Aí ele resolve pegar peso. Pega peso, não luxa o ombro, mas promove edema, dor de novo e perde aquela evolução que eu tive. Pô, não rola. Não pode, entendeu? A abordagem que nós estamos tendo aqui, que eu observo mais significativamente, além da abordagem multidisciplinar, trazer efeitos melhores a curto, médio e longo prazo, essa melhora significativa a longo prazo promove mais independência ao paciente. O paciente não vai depender para sempre do serviço de fisioterapia, salvo os casos onde eu vá fazer tratamento com pacientes com doenças crônicas, e aí não é tratamento fisioterapêutico, é tratamento de manutenção. Mas aqui, nesse caso, eu tenho um direcionamento para que o paciente possa ser independente. Então, aqui a gente toma mais um cuidado com o paciente estar sempre na clínica, porque ele pode, em algum momento, ficar dependente. E o trabalho tem que ser direcionado para que o paciente possa, sim, aprender e ser acompanhado. A gente precisa acompanhar, precisa estar em cima, e ainda mais lidando com o público geral, lidando com a população que não é da área da saúde, não tem que saber as coisas que a gente sabe. E que, da mesma forma que a gente em casa embaça para fazer dieta, embaça para estudar, eles também podem muito bem embaçar para fazer os exercícios. Compreendo, tá? Mas o direcionamento tem que ser no sentido de, cara, um dia você vai melhorar e você precisa ter a sua alta e você também não pode piorar. Você tem que manter o máximo possível do que você ganhou no seu dia a dia na sua casa, para você poder trabalhar de boa, para você poder ter atividade de vida de boa, para você poder ter lazer de boa, para ter uma vida normal. Tá? Então aqui eu tenho um acompanhamento mais a longo prazo e direcionando, além de ter uma efetividade melhor, direcionando no sentido de dar independência ao paciente, dele ter alta, ter melhora e essa melhora prevalecer, não ficar dependente do serviço de fisioterapia. Beleza? Hoje, como eu falei para vocês, a fisioterapia baseada em evidência é um gigante, um grande, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje com relação à evidência, é o que tem para hoje com relação ao tratamento. Hoje, se nós fôssemos trabalhar com paciente lombar hoje, tomaríamos essa direção, tá? Tratamento multidisciplinar. Vai ter psicólogo? Vai ter médico especialista? Não sei. Mas eu tenho tratamento fisioterapêutico. E eu sei como conduzir esse tratamento, tá? E acima de tudo, tratamento visando a independência do paciente, junto com a melhora, junto com a alta e manutenção dos resultados no follow-up. Eu quero pegar esse cara daqui a um ano, avaliar ele de novo e de preferência que ele não tenha a mesma dor lombar quando ele chegou, entendeu? Se eu mandei ele com alta com melhora, que essa melhora oscile um pouco, mas que ela se mantenha, tá? Então, seria esse o direcionamento, pelo menos se tratando de sistema público de saúde, das necessidades, das dificuldades e do nosso objetivo, essa é a direção que nós poderíamos tomar inicialmente. Vai funcionar? Vai precisar de adaptação? A gente vai vendo conforme for aplicando.